Você sabia que a glândula tireoide é a única glândula do corpo humano que pode absorver iodo diretamente da corrente sanguínea? Isso mesmo, o iodo, que é um mineral vital e essencial para a produção dos hormônios tireoidianos, que irão fazer diversas funções de regulação no nosso metabolismo. Por isso, a deficiência de iodo na dieta pode levar a condições como bócio, que é o aumento do tamanho da glândula, na tentativa de compensar a falta da produção dos hormônios. E foi por isso que, por volta de 1920, após muitos casos de bócio, que o sal iodado foi introduzido como uma medida de saúde pública para prevenir a deficiência de iodo e, consequentemente, o bócio e outros problemas relacionados à tireoide. Fala galera, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Muito prazer, sou o professor Iago Aguilar e vamos hoje falar de uma glândula muito importante que fica bem aqui nessa região, a nossa querida glândula tireoide. E, por favor, deixa aquele likeinho para você não esquecer e já se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Sem mais delongas, solta a vinheta. Então hoje vamos falar sobre a glândula tireoide, uma glândula fundamental na regulação do metabolismo como um todo. Mas você sabe o que é o metabolismo? E quais são os hormônios que irão fazer essa regulação metabólica? Tudo isso vocês vão aprender hoje aqui com a gente. Mas olha só, aquele lembrete do nosso canal de estudos. Se você está procurando um material de apoio resumido e direcionado para o seu aprendizado, você que está adentrando aí no estudo da área da saúde, o estudo dos sistemas corporais, considere conhecer o nosso material de apoio exclusivo. Se arruma direito aí nessa cadeira, porque nós preparamos uma sequência especial, aqueles slides bem didáticos aqui do canal. Vamos saber tudo sobre a tireoide? Então vamos ver todos os detalhes aí sobre a nossa glândula tireoide. Vamos começar pela sua localização. Essa glândula fica localizada na parte anterior do pescoço, mais especificamente ali na nossa região cervical, logo abaixo da laringe e à frente da traqueia. Inclusive você pode colocar a mão, ó, fica bem aqui. Uma outra característica é com relação à anatomia dessa glândula, que é dividida em dois lobos, o direito e o esquerdo. Ambos contêm células que irão produzir e secretar os hormônios tireoidianos, e esses lobos são conectados por uma região de tecido denominada de istmo. Já entendemos então sua localização e anatomia. Vamos então agora entender a principal função relacionada à nossa glândula tireoide, que vai ser então a regulação do metabolismo corporal através dos hormônios que ela irá produzir. Mas antes da gente ir para essa parte, o que é o metabolismo em si? Isso é muito característico aí no nosso dia a dia quando nós escutamos alguém falando assim: meu metabolismo é muito rápido ou meu metabolismo é muito lento. O que será realmente esse metabolismo e será que ele pode acelerar ou desacelerar? Então, por definição, o nosso metabolismo nada mais é do que um conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso organismo com o fim, então, aí de promover a satisfação das necessidades estruturais e energéticas do nosso organismo. Então, o corpo humano, ele nada mais é do que um conjunto de células funcionando com regulações químicas. E essas regulações químicas são o nosso metabolismo, que inclusive pode funcionar de duas formas. O anabolismo, que tem a ver com a construção, síntese de moléculas, e o catabolismo, que tem a ver com a degradação, destruição de moléculas químicas. Então, como nós sabemos agora o que é o metabolismo,
Quais são as principais ações metabólicas, então, que a glândula tireoide, através de seus hormônios, irão regular? Então, olha só a primeira, o aumento do metabolismo basal, ajudando, então, a regular a velocidade com que o corpo vai estar utilizando energia. E isso, sim, pode ser aumento de velocidade ou diminuído. Também influencia no gasto energético, facilitando então aí a quebra de moléculas que irão atuar na produção energética. Uma outra função, uma outra ação metabólica é sobre o efeito no crescimento e desenvolvimento, especialmente na fase infantil, galera. Isso é muito importante, pois ali quando o sistema nervoso das crianças está em pleno desenvolvimento, criando novas conexões, as chamadas sinapses nervosas. Os hormônios da tireoide são fundamentais para regularem esse processo. E também na regulação do desenvolvimento do esqueleto, através da ossificação e também do crescimento dos ossos. Então, vamos agora conhecer quem são os sujeitos responsáveis por fazer todos esses processos que mencionamos, os hormônios tireoidianos. Já vou destacando que existem dois muito famosos, que irão fazer a regulação metabólica e um que vai participar no metabolismo do cálcio. Isso mesmo. O primeiro hormônio é a tiroxina, também conhecida como T4. Esse hormônio, então, vai ser produzido em maior quantidade lá nas células foliculares da tireoide. Cerca de 90% dos hormônios tireoidianos produzidos são a tiroxina. Ele que é um pró-hormônio que será convertido em uma forma biológica mais ativa, que será o T3, que nós já vamos ver. Isso ocorre lá nos tecidos periféricos e, a partir dessa conversão, então irá ser realizada a função de regulação metabólica e de crescimento e desenvolvimento. O T3, então, por sua vez, que é o hormônio triiodotironina, inclusive vejam que a palavra iodo, inclusive, aparece no nome desse hormônio. Tanto o T4 quanto o T3 são moléculas que necessitam receber o mineral iodo para se formarem. Por isso a importância na nossa dieta de bons níveis desse mineral. O T3, por sua vez, então, tem uma menor produção lá nas células foliculares, mas vai ter uma maior ação a nível sistêmico, pois justamente todo o T4 será convertido nessa molécula que é muito mais biologicamente ativa nos tecidos periféricos e irá, então, realizar todas as funções de regulação metabólica, crescimento e desenvolvimento e na demanda auxiliar ali na parte do gasto energético. Bom, então agora nós já conhecemos os dois principais hormônios aí da tireoide, os mais famosos. O T4, a tiroxina, e o T3, a triiodotironina. E qual será o terceiro hormônio que participa na regulação do cálcio? Esse hormônio é a calcitonina, ele que vai ser produzido por um conjunto de células diferentes do T3 e o T4, pelas células parafoliculares ou conhecidas como células C ali na nossa tireoide, vai atuar na diminuição dos níveis de cálcio no sangue, inibindo a reabsorção óssea e promovendo a deposição de cálcio nos ossos. Separei aqui um esqueminha bem didático sobre os mecanismos de feedback, ou seja, a regulação desses hormônios. Vamos ver. Galera, e uma dica rápida. Os slides dessa aula podem ser baixados gratuitamente. O link está na descrição do vídeo. É de graça mesmo. Então, olha só. Muita calma nessa hora. Vamos discutir aqui um dos eixos fundamentais do corpo humano. O eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Inclusive, se você perdeu as aulas sobre o hipotálamo e sobre a glândula hipófise, acesse o card aqui em cima que eu vou deixar essas aulas para você dar uma revisada. Por quê? Para fazer a regulação dos hormônios tireoidianos, o T4 e o T3, é necessário a ação dessas outras duas glândulas, produzindo hormônios específicos para que todo esse mecanismo aconteça e fique regulado. Então, com muita calma, olha só. O hipotálamo é responsável por secretar o hormônio liberador de tireotrofina,
que irá atingir a glândula hipófise, mais precisamente na região da adenohipófise, o seu lobo anterior, para sinalizar a produção de um outro hormônio, o hormônio estimulador da tireoide, o TSH. Esse hormônio, então, por sua vez, irá cair na corrente sanguínea e chegar até a glândula tireoide, sinalizando a glândula, então, para realizar a produção dos hormônios T3 e T4, que a nível periférico, então, vão estar fazendo todas as regulações metabólicas que acabamos de discutir. E por que esse é um mecanismo de feedback e feedback negativo, por sinal, que nós também já discutimos em outras aulas, onde os próprios hormônios regulam a si próprios? Olha só ali no esqueminha. O T3 e o T4, então, agora produzidos, irão fazer uma retroalimentação, ou seja, informando o hipotálamo e a glândula hipófise que seus níveis já estão elevados. Sendo assim, essas duas glândulas param de secretar os seus hormônios que irão, no final das contas, sinalizar a glândula tireoide para que ela produza o T3 e o T4. Quando que isso acontece? Então, olha só, os próprios hormônios da tireoide se autorregulam. Quando os seus níveis estão baixos, isso é um sinal para o hipotálamo liberar o seu hormônio, que avisa a hipófise, que irá avisar a glândula tireoide a produzir o T3 e o T4. E quando agora esses hormônios já estiverem numa concentração muito alta, isso também é um sinal para que tanto o hipotálamo deixe de secretar o seu hormônio, consequentemente não avisando a hipófise, que consequentemente não avisa a glândula tireoide. E aí não tem a produção desses hormônios. E esse é o mecanismo de regulação fisiológica do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, para a regulação então dos hormônios tireoidianos. E por último, e não menos importante, o mecanismo de feedback da calcitonina, ele que também vai ser um mecanismo de feedback negativo. Qual que é o principal evento aí desencadeador? As respostas na concentração do mineral cálcio. Então, olha só, toda vez que o nível de cálcio estiver elevado no sangue, uma hipercalcemia, isso é um sinal para que a glândula tireoide, lá nas células C, produzam e secretem a calcitonina na corrente sanguínea, que irá agir de 3 formas principais aí então para tentar promover a diminuição desse nível de cálcio. A primeira é inibir a atividade dos osteoclastos, que são células lá do tecido ósseo, que fazem reabsorção desse mineral. Uma outra é estimular os osteoblastos, que também são células do metabolismo ósseo, que irão fazer ali a formação, a deposição de mineral cálcio dentro dos ossos. Inclusive, se você não conhece sobre os osteoclastos e os osteoblastos, recomendo acessar o card aqui e ver as nossas aulas sobre o sistema esquelético, onde falamos todas essas características, inclusive das células. E uma terceira ação ali que a calcitonina promove é a excreção de cálcio pelos rins, aumentando então a eliminação desse mineral pela urina. Todas essas 3 regulações que a calcitonina faz são sinais aí que irão diminuir os níveis de cálcio na nossa corrente sanguínea. Consequentemente, com os níveis de cálcio agora regulados, isso é um sinal para a tireoide, lá nas células C, pararem de produzir a calcitonina, ou seja, um mecanismo de feedback negativo. Você já deve ter ouvido falar nos termos hipertireoidismo e hipotireoidismo. Agora vai ficar muito fácil relacionar o que é cada um. O hiper de muito, tireoidismo de tireoide, nada mais é do que a glândula tireoide produzindo os hormônios tireoidianos em excesso. Como resultado, o metabolismo do corpo acelera, o que pode causar sintomas como o aumento da frequência cardíaca, perda de peso não intencional, ansiedade e nervosismo, aumento da sudorese e dificuldade para dormir. Um exemplo é a doença de Graves,
que é uma condição autoimune que causa o hipertireoidismo, devido à produção anormal de anticorpos denominados de imunoglobulinas estimuladoras da tireoide, que irão causar a hipertrofia na glândula e a hipersecreção hormonal. Já o hipo de pouco e tireoidismo de tireoide é a condição na qual a glândula tireoide irá estar produzindo os hormônios tireoidianos de forma insuficiente. Isso faz com que o metabolismo do corpo desacelere, levando a sintomas como cansaço e fadiga, ganho de peso, sensação de frio, depressão, pele seca e cabelo quebradiço. Um exemplo é justamente o bócio que comentamos lá no início da aula, que ocorre devido à ingestão insuficiente de iodo na dieta. Sem iodo suficiente, a glândula tireoide não consegue produzir os hormônios tireoidianos adequadamente. Para tentar compensar a falta de hormônios, a tireoide é estimulada, podendo aumentar de tamanho, o que resulta no bócio. Contudo, de nada adianta estimular a tireoide. Sem iodo suficiente, a tireoide não consegue produzir os hormônios adequadamente, resultando em condições como o hipotireoidismo. A ingestão de minerais como o iodo, mas também o ferro, selênio e zinco, é fundamental para toda essa regulação da produção metabólica dos hormônios tireoidianos. Por isso, uma alimentação regulada e balanceada é fundamental. Uma dieta equilibrada, que inclua então alimentos ricos nesses micronutrientes, como peixes, laticínios, nozes, grãos integrais e vegetais, é crucial para a manutenção da função tireoidiana e da nossa saúde em geral. E aí, galera, já estão craques agora em todos os processos, regulações metabólicas, formação dos hormônios, quais são eles, da nossa glândula tireoide. E se você está adentrando na área de estudos do corpo humano, não deixe de conhecer o nosso material exclusivo, bem didático, assim como as nossas aulas aqui do canal, com os conteúdos resumidos e direcionados para o seu aprendizado. E aquele lembrete, que já é um presente aqui do canal. Os slides da aula de hoje podem ser baixados de forma gratuita. O link está na descrição do vídeo. E, se você puder dar aquela moral para o canal, não esqueça de dar aquele likeinho para fortalecer o canal, compartilhar essas aulas com os seus amigos e se inscrever para não perder nenhuma das nossas próximas aulas. Qualquer dúvida e sugestão de novas temáticas, falem pra gente lá nas nossas redes sociais. Será um prazer ter vocês com a gente. Aguardamos vocês na próxima aula. Até mais!